Que maravilha. Então, sobre a indústria de laticínios. O setor de laticínios ele é de grande importância, tanto para a economia brasileira quanto mundial, e o Brasil é o sexto maior produtor de leite no mundo. De acordo com o IBGE, em 2018, a produção total de leite no Brasil foi de 33,8 bilhões de litros, e as regiões Sul e Sudeste são as maiores produtoras de leite do Brasil. E a indústria de laticínios, além de ela ter grande importância para a economia, ela também contribui fortemente para a poluição do meio ambiente e também consome grande quantidade de água. De acordo com um gráfico de todo o consumo de água no Brasil, 7% dessas águas são destinadas à indústria. O consumo de água, então, de acordo com os processos de industrialização. É muito interessante isso aí, eu adoro. Vai lá. Para produzir 1 quilo de manteiga, são consumidos 18 mil litros de água. E 1 quilo de leite são 712 litros de água. E para 1 quilo de queijo são 5.280 litros. É muita água. É muita água. É impressionante esses números. Então, o que são esses efluentes líquidos? Eles são subprodutos originados pelos processos desenvolvidos na indústria e são classificados na primeira origem. Isso é quando eles são originados na indústria ou pelos esgotos sanitários. Esses efluentes são originados pelos processos de limpeza dos silos, dos tanques e todos os equipamentos que são utilizados nos processos da industrialização, tanto diretamente quanto indiretamente. E a vazão desses efluentes, eles estão diretamente relacionados com o volume de água consumido. Pelas pesquisas que a gente fez, tem estudos que comprovam que a cada 1 litro de leite produzido é consumido 3,2 litros de água e são gerados 3,5 litros de efluente. E o soro ele é aproximadamente 100 vezes mais poluente que o esgoto doméstico. Por exemplo, em uma fábrica com produção média de 300 mil litros de soro por dia, ela polui o equivalente a uma cidade com 150 mil habitantes. Desculpa, só um minutinho, desculpa a interrupção. Pode Qual é falar. o próximo grupo, por favor? Já te explico por que eu interrompi. Sim. É nós, professor. Ana e Thaís. Tá, Ana e Thaís, vocês são minha banca auxiliar, tá? Aí vocês me mandam pelo privado depois a avaliação de vocês da apresentação dela, tá bom? Tá bom. Tá bom. E quando vocês apresentarem, daí a atual grupo é que vai me ajudar a avaliar. Desculpa, viu, querido? Professora, eu esqueci de falar. Eu desliguei a câmera aqui porque senão o sinal fica ruim, daí eu não sei. Tá, tranquilo, tranquilo. Não te preocupe. Então, aqui tem as características dos efluentes de acordo com as atividades de industrialização dos laticínios. Por exemplo, em posto de recepção e resfriamento de leite, a DBO é de 600 a 1.200 miligramas por litro. Em empacotamento de leite e manteiga, de 800 a 1.600 miligramas por litro. A queijaria, então, é maior ainda, de 3.000 a 6.000 miligramas por litro. Iogurte, 1.500 a 3.500. E em torre de secagem de leite, de 600 a 1.200 miligramas por litro. Então, existem 3 processos de tratamento, que são os processos físicos, os processos químicos e os processos biológicos. Os processos físicos, eles são os que vão remover os sólidos que estão em suspensão ou flutuando. Então, vai haver uma separação física, como o gradeamento, o peneiramento, por caixas separadoras de óleo. Então, como mostra a figura, tem um reservatório. Esse reservatório ele é separado
e daí ali nessas separações é onde vai separar a parte sólida da parte líquida, até que a parte líquida possa ser descarregada. Os processos biológicos, então, realizam a remoção da matéria orgânica ou do flutuante em suspensão, que deve ser tratado. Deve ser retirado, então, o potencial contaminante que afeta a água. Essa matéria ela é transformada em gases, material sedimentado ou matéria flutuante. O processo químico ele vai utilizar a técnica que vai alterar a composição molecular do efluente. Então, isso é feito para ver a separação do composto contaminante da água. Então, tem um reservatório, é colocado um coagulante. Então, a parte sólida vai se misturar com esse coagulante. No processo de decantação, a parte sólida vai ficar no fundo do reservatório. E no processo de filtração é retirado toda essa parte sólida. Através dos processos físicos, então, é realizado um tratamento preliminar para a separação de sólidos grosseiros e um tratamento primário, que vai remover os sólidos em suspensão e as gorduras, com a redução da demanda biológica de oxigênio, que é a DBO. E através dos processos biológicos, é realizado um tratamento secundário, onde ocorre a redução da matéria orgânica. Então, dentro dos processos biológicos, tem o sistema australiano, que é composto por lagoas anaeróbias seguidas por lagoas facultativas. Isso. Nesse sistema, então, ocorre a estabilização anaeróbia da matéria orgânica na lagoa anaeróbia e se desenvolve em duas etapas, que é a liquefação e a formação de ácidos e a formação de metano. Na primeira etapa, é feita, então, a conversão da matéria orgânica em forma de ácido, e na segunda etapa é feita a remoção da DBO, e a matéria orgânica é convertida em metano, gás carbônico e água. Então, a eficiência da remoção de DBO nessas lagoas é de 50% a 60%. Na lagoa facultativa convencional, a estabilização dessas águas residuais ocorre em 3 zonas, que são a zona anaeróbia, a zona aeróbia e a zona facultativa. A matéria orgânica em suspensão, que é a DBO particulada, se sedimenta e constitui o lodo, que é na zona anaeróbia. Então, o lodo sofre o processo de decomposição e é convertido lentamente em gás carbônico, água, metano e outros. E após um período de tempo, a parte não biodegradável permanece na camada de fundo. E a matéria orgânica dissolvida, que é a DBO solúvel, junto com a matéria orgânica em suspensão, não se sedimenta e permanece dispersa na massa líquida. Já na camada mais superficial, se tem a zona aeróbia. Nessa zona, a matéria orgânica é oxidada por meio da respiração aeróbia. Assim, há necessidade da presença de oxigênio, que é levado ao meio pela fotossíntese realizada pelas algas. E há, então, equilíbrio entre o consumo e a produção de oxigênio e gás carbônico. Aqui é um exemplo de como é feito esse sistema australiano. Então, o efluente passa por um gradeamento, onde é feito o peneiramento dos sedimentos sólidos mais grosseiros, é feito a medição da vazão, passa por uma peneira estática, onde é peneirado os sedimentos mais finos, vai para uma caixa de gordura, é feita a equalização do efluente, passa por uma estação elevatória, que vai para uma lagoa anaeróbia, passa pela lagoa facultativa, é feita a medição da vazão novamente e vai para o corpo receptor. Também dentro dos processos biológicos tem o sistema de lagoas, que elas têm a vantagem de ter baixos custos de operação, não precisa de consumo de energia, produz baixa produção de lodo, tem maior remoção da parte de DBO
mais fácil no pós-tratamento e também elevadas concentrações de DBO no afluente. Então, nesse sistema, a estabilização da matéria orgânica ocorre em todas as zonas da lagoa e a mistura do sistema é promovida pelo fluxo do esgoto e das bolhas de gás. Assim, o efluente entra pelo fundo e sai da lagoa pela parte superior. Ele segue para a etapa aeróbia, que é constituída por uma lagoa aerada de mistura completa, seguida por uma lagoa de decantação com recirculação de lodos. Nesse sistema, a lagoa aerada funciona como se fosse o tanque de aeração e a unidade de decantação como um reservatório de bactérias ativas, sendo que essas bactérias retornam à lagoa aerada de mistura completa. Aqui também é um sistema de como funciona as lagoas. Então, esse efluente passa pelo gradeamento, feita a medição da vazão, passa pela peneira estática, é feita a equalização, passa por um processo de flotação, vai para uma lagoa anaeróbia, passa pela lagoa aerada de mistura completa, pela lagoa de decantação, é feita a medição novamente e vai para o corpo receptor. Aí aqui eu tenho um videozinho de como ele mostra os processos feitos nas indústrias. Posso mostrar? Claro. Dá para ver bem? Sim, tá ótimo. Tá.
Então, nós realizamos uma visita em uma unidade de recebimento de leite aqui da cidade vizinha, para nós entender como que funcionava na prática esse sistema de lagoas, então. Nessa indústria, então, é feito um tratamento da parte sólida, que seria a gordura ou a nata do leite, e um tratamento da parte líquida. Então, nesse tanque, vai a parte sólida, que seria a gordura, e a parte líquida. Esse tanque ele é dividido em diversas partes, que conforme vai passando a água ali, a parte sólida vai ficando contida neles. Depois que é retirada toda a água vai para a lagoa e a parte sólida fica ali. A parte sólida eles utilizam, então, nas lavouras como adubo. Então, os proprietários das lavouras que aceitam, eles mandam a parte sólida como adubo nas lavouras. Tem mais umas imagens, então. E aqui, então, é a lagoa de tratamento, aonde nessa lagoa, então, vem toda a parte de água, que seja desde a lavagem dos caminhão, lavagem dos pisos, essa água que é separada da gordura, ela vem nessa lagoa. Então, tem um responsável técnico que todo dia ele vai ali, coleta amostras, mede o pH. Nessa primeira lagoa é um pH baixo, é em torno de 2. E eles aplicam o tratamento nessa lagoa. Eles utilizam a Septor Gama 1 litro por dia e Biogênio Supermix 250 ml por dia nessa lagoa. Depois, então, de aplicado o tratamento, a parte sólida ali que tem, ela se separa da líquida, e a líquida, que é só a água, ela vai para uma segunda lagoa. Nessa segunda lagoa também, o responsável vai lá, retira amostras, mede o pH. Nessa lagoa, então, a água ela tem que estar com pH em torno de 9 a 10, que é um pH básico para que essa água possa ser lançada para o seu destino final. Nessa indústria, essa água ela é lançada num rio que passa perto, então ela já não contamina mais o meio ambiente, então ela é lançada no rio. Também, como que eles sabem a dosagem que eles aplicam nas lagoas, eles me falaram que eles têm uma empresa, então é um serviço terceirizado, é uma empresa de fora que vem e eles coletam amostras da água uma vez por mês e realizam análises para ver se a quantidade dos produtos que eles estão aplicando está correta, se tem que aumentar ou não em relação à qualidade da água. Daí eu pedi para eles quanto que eles geravam de esgoto, de efluente por dia nessa indústria. Eles me disseram que eles geram em torno de 15 mil litros por dia. Então, é uma quantidade grande que eles geram de efluentes na indústria. Então, foi possível concluir, eu acho, que com essa visita e com esse trabalho, que o sistema de lagoa, pelo que nós pesquisamos, ele é o mais utilizado pelas indústrias, por ele ser um sistema de tratamento simplificado, ele é fácil de ser aplicado, tem facilidade de construção e manutenção, e tem um custo reduzido, e ele tem uma resistência, então, em relação à carga, a quantidade de volumes que pode ser mandado para essas lagoas. E acho que era isso. Alguma dúvida? Primeiro vamos bater palmas. Ô, pessoal, vamos aplaudir. Deixa eu ligar o áudio aqui. Claro. Obrigada. Beleza, meninas? Foram bem, tá? Obrigada, professor. Depois vocês mandam juntamente com a parte escrita em PDF, tá? Para não pesar. Sim. Tá bom? Essa Tá bom o trabalho de vocês. Deixa eu só fazer uma observação. Sempre quando vocês visitam alguma empresa, sempre solicitem a informação do princípio ativo, não o nome fantasia do produto utilizado. Tá bom. Tá? Tá. Galera, prestem atenção que no AVA,
eu abri uma tarefa, está lá escrito feedback sobre a apresentação do seminário número 1. O que é? Uma frase. Gostei, não gostei, muito bom. Só isso, tá? Que é para marcar a presença de vocês. Entenderam? Não percam o prazo, é só 45 minutos. Tá. Não precisa ser agora, então. Sim, não precisa ser agora, mas é só até 20h45. Cuidado para Mas não daí deixar. é pra botar um arquivo do Word, né? Que ele não deixa escrever ali pelo que eu tô vendo. Pode ser. Pode ser. Tá? Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem isso aí, tá bom? Eu vou ficar aqui esperando. Eu vou Oi. escrever nos feedbacks e daí depois eu te mando tudo em um e-mail só, pode ser? Pode, Sabrina. Tranquilo. Tranquilo. Tá. Por favor, a banca auxiliar me envia pelo chat mesmo, o privado, tá? Tá bom. Avaliação, Ana. Só um minutinho. Daí depois nós voltamos, vamos fazer um debate rápido sobre isso aí. Professora, Oi? eu e a Laís que apresentamos agora, a gente não precisa dar feedback sobre Nesse, não, só no outro. Claro que não, né, Milene? Independente. Na dúvida, diz que ficou muito bom, danada. Claro, eu faria isso. Preciso de uma nota, Ana. Por mim é 10, né, professor? Porque elas foram visitar o local. Não né? é público. Não pode ser não é público. público. Ah, tá. Desculpa. Ô, Thaís. Galera, ó, o trabalho estava bom, eu acho que todos vão apresentar bem. Mas 10 é muito forte. Eu nunca dei um 10 na minha vida para o seminário. 10 é algo assim perfeito, perfeito, em todos os aspectos. Ótimo.
professor e a nota dos universitários. Ô, professor, como é que tá funcionando essa banca auxiliar aí? Que cheguei um pouco atrasado. Já explico, só um pouquinho. Certo. Por favor. Só estou ajustando a nota, a avaliação aqui antes que eu deixe passar. Mas realmente, quando existe trabalho de campo num seminário, por exemplo, a avaliação tem que ser caprichada, porque o trabalho de campo valoriza qualquer seminário, qualquer trabalho desenvolvido. Até mesmo porque demonstra a vontade de demonstrar na prática como funciona o assunto abordado. E um trabalho de campo, uma visita, na verdade, vocês fizeram uma visita técnica, não é? Se fosse apenas profissional, seria um trabalho de campo. Então, um trabalho de campo, visita técnica, valorizou bastante o trabalho de você. Por favor, quem me perguntou antes, quem fez a pergunta antes? Eu, Felipe. Felipe, a banca auxiliar funciona assim, como está escrito lá no regramento. Eu vou emitir o meu parecer, não é? A minha avaliação. Vou chutar. Tá? A minha avaliação foi 5 para o grupo que se apresentou. Tá? E a banca auxiliar avaliou em 9. 9 mais 5, 14, dividido por 2, 7. Entendeste, Felipe? Entendi, certo. Eu sei os riscos dessas bancas aí, não é? Mas eu acho importante. Acho importante. Vocês já se acostumam a fazer avaliação, um dia vocês vão fazer parte de banca de DCC. O seminário, na verdade, já é um treinamento, não? Avançado para apresentações de TCC, pesquisa. Um dos nossos objetivos é esse, deixar vocês em melhores condições para o TCC. Então, galera, vocês querem uns minutinhos de intervalo? Vamos direto. Por mim pode ser direto. Por mim também. Por mim, toca direto também. Por mim também. Diretão? Não, beleza, daí dá para apresentar 4 trabalhos hoje. E aí a gente termina os seminários logo. Aí não, né? Peraí. Caralho, eu nem estou preparado para isso. Apesar do meu grupo ser o último. Tá, não, galera, toma conta da aula, Ana. Tá bom. E o grupo anterior, por favor, prepare-se para ser a minha banca auxiliar. Tá bom, professor. Na verdade é o seguinte, é o júri técnico, que é a banca auxiliar, né? E o leigo, que sou eu. Vamos lá. Olha só, hein? Estou valorizando bastante essa banca dos colegas aí. Tá, vou começar então. Opa, gostei. Gostei também. Tá, foi? Claro, maravilhoso. Prontinho. Então tá. Então o nosso trabalho é sobre o uso do agregado reciclado do RCD, né? Que são os resíduos de construção e demolição na construção de pavimentos. Eu e a Ana, a gente estava procurando algum final, né, para os dejetos e tal, e a gente achou que a pavimentação seria um bom fim, e a gente achou bastante artigos e dissertação para fundamentar. Então, diferente das gurias, a gente não foi a campo, né, até porque os casos que a gente achou desse uso não são nem no Rio Grande do Sul, mas a gente procurou fundamentar bastante com artigos e a dissertação. Então, tá, pode passar, Ana.
Bom, então, com o aumento do número de construções em todo o mundo, a gente nota, né, que tem uma maior concentração de resíduos sólidos gerados nas cidades tanto de pequeno, médio e grande porte. E no Brasil, a gente não tem muita disposição final para os RCDs, o que faz com que isso se torne um grande problema ambiental. E do ponto de vista ambiental, o principal problema com esse tipo de resíduo está principalmente relacionado a uma grande deposição irregular e os grandes volumes que se tem, né? Esses resíduos, eles são depositados irregularmente, causando enchentes, proliferação de vetores nocivos à saúde, interdição parcial de vias e a degradação do ambiente, logicamente. A gente tem uma resolução, que é a número 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, o CONAMA, de 2002, que visa meios para uma efetiva redução desses impactos ambientais causados pela questão dos resíduos na construção civil, especialmente. Essa resolução, ela estabelece que quem é responsável pela destinação final desses resíduos são os geradores, e que a prioridade deve ser, principalmente, a minimização ou não gerar, né, esses resíduos. E caso isso daí não seja possível, deve-se procurar uma reutilização ou uma reciclagem. Os RCDs, do ponto de vista da engenharia, principalmente a civil, são considerados materiais nobres, né? Por mais que a gente ache que não. Apresentam-se através de ensaios laboratoriais resistência e uma baixa expansão, tais características que mostram que eles são sim um grande potencial de reciclagem como um agregado para pavimentação, por exemplo. Então, após o processo da gente reciclar esse material, a gente pode utilizar ele em elementos pré-moldados ou na execução de camadas estruturais dos pavimentos. E no Brasil já existem pesquisas desenvolvidas desde a década de 80, que a gente vai mostrar logo a seguir. A pavimentação ainda é um procedimento de revestimento de uma camada superficial, que consiste de materiais diversos, que devem resistir, né, então, aos trânsitos de veículos, e esse procedimento objetiva melhorar a qualidade de vida, proporcionando melhores condições do tráfego. Eu acho que pode passar, Ana. Então, eu vou falar rapidinho só das camadas, né, do pavimento, porque a gente vai ver qual a melhor classe do resíduo que a gente tiver, depois que a gente fazer a reciclagem, para utilizar e em qual camada que a gente pode utilizar. Então, nas camadas dos pavimentos, a gente pode ter, segundo o NENIT, o subleito, que é um maciço de terra que serve de fundação para o pavimento ou para o revestimento. Depois a gente tem o reforço do subleito, que é uma camada granular do pavimento, executada com o objetivo de melhorar a capacidade de suporte da carga, né, que ele vai ter que resistir. Após a gente tem a subbase, que é uma camada corretiva do subleito e complementar à base. Depois a gente tem a base, que é uma camada destinada a resistir aos esforços verticais vindos dos veículos. E por último, na parte superficial, o revestimento, que é a camada que vai receber diretamente as ações verticais e horizontais dos veículos. Pode passar, Ana. Bom, então a gente tem dois tipos, né, de pavimentos e que a gente pode fazer a utilização desses resíduos, que eles podem ser rígidos ou podem ser flexíveis. Então, os rígidos, ele é um pavimento que constitui-se de uma camada superficial em concreto de cimento. Aqui a gente tem uma figura, então, a placa de concreto, né, a subbase e o subleito que eu falei. E segundo Bernucci, que é uma das nossas referências, o revestimento que é constituído por placas de concreto de cimento possui uma elevada rigidez em relação às camadas inferiores. Pode passar. É esse daí que a gente ia passar. É esse aí, tá. Então, os flexíveis, ele é um elemento constituído por um revestimento asfáltico diferente do rígido, né? Então, ele está sobre uma camada de base granular ou sobre uma camada de base de solo estabilizado. Aqui a gente também tem a figura dele também. Pode passar. Deixa eu aumentar a minha tela aqui. Bom, então aqui são algumas pesquisas que a gente se baseou para a fundamentação do trabalho. E a gente trouxe, se eu não me engano, são quatro autores. Então, a gente pegou do Triches e Krieg, que realizaram uma pesquisa de agregados reciclados na cidade de Florianópolis, em 99. E eles separaram frações brancas e vermelhas e também misturados com solo arenoso e siltoso e argiloso. Então, eles realizaram ensaios de peneiramento para obter a granulometria, além de compactação e o ISC.
Para os pesquisadores, os resultados obtidos demonstraram que o material se apresenta assim como uma excelente alternativa para a gente usar para camadas de reforço do subleito e da subbase, que são duas camadas, tanto dos pavimentos rígidos quanto flexíveis, além de possuir também o potencial para ser empregado na redução da plasticidade do solo da fundação, que seria o último, né, que a gente tem. Pode passar. Depois a gente pegou esse outro artigo, que é de Carneiro, Brum e Caça, daí mais recente, né? O outro era 99, esse 2001, e afirmaram que estudos sobre o uso de agregado reciclado em obras de pavimentação, desenvolvidos por técnicos da usina de asfalto da Prefeitura Municipal de São Paulo, basearam-se em metodologias adequadas às características específicas dos solos tropicais, né? O solo laterítico e o solo saprolítico. E os resultados também indicaram que, ao utilizar o agregado, esse reciclado, em substituição ao agregado convencional, foi possível reduzir, sim, a quantidade de material necessário para atingir a mesma capacidade de suporte. Pode passar. Esse aqui que a gente pegou daí não seria nacional. Foi desenvolvido no Reino Unido também em 2001. E teve uma investigação que aborda a questão da utilização dos agregados reciclados locais na construção rodoviária também. Eles analisaram o reciclado no que diz respeito tanto ao desempenho mecânico quanto à questão ambiental. Verificou-se uma alta resistência do agregado reciclado. Concluiu-se também que o uso desse tipo de material pode permitir a redução da espessura das camadas de pavimento, né? O que automaticamente diminui o custo. Os autores verificaram também que o reciclado não traz riscos ambientais quando aplicado em camadas nobres do pavimento. Que essa é uma das dúvidas que se tem, né? Quando tu faz essa substituição, tu não vai enfraquecer, né, entre aspas, o teu pavimento. E eles não, disseram que teria a mesma resistência. E por último, né, o último artigo, Silva e Barroso, daí mais recente, 2008, realizaram um estudo com a finalidade de verificar a possibilidade de aplicar os resíduos de construção e demolição proveniente da reciclagem de peças de concreto misturado a um solo da região, na área da pavimentação, para o município de Fortaleza, no Ceará. Os resultados obtidos pelos autores incentivam o emprego dos resíduos na construção de rodovias da cidade de Fortaleza. Bom, então essa foi a nossa fundamentação teórica. Pode passar, Ana. Então, aqui para visualizar melhor o que seria esse RCD que a gente fala, é uma junção, são vários elementos, na verdade, né? Então, ela vem de construções, reformas, reparos, demolições de obras de construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. Então, ela é uma junção de tudo, né? Pode ser tijolo, bloco cerâmico, concreto, solo, rocha, metal, cola, tinta, madeira, forro, fiação, tubulação, tudo. Comumente chamado de entulhos de obra, né? Caliça ou metralha. Pode passar. Aqui a gente tem uma tabela que mostra a quantidade, né, de resíduos que a gente tem. Essa pesquisa eles compararam 2017 e 2018. Então, segundo a Brelp, em 2019, ela é bem recente essa pesquisa, os serviços de limpeza... Conheço. É confiável. Desculpa, falei, eu pensei em voz alta. Capaz, professor. Os serviços de limpeza dos municípios coletaram em 2018 122.012 toneladas desse tipo de resíduo por dia. A queda registrada em todas as regiões foi mais acentuada no Centro-Oeste, justamente onde o volume por habitante é maior. Esses dados referem-se à quantidade coletada por município. Como nessa área o responsável por recolher os resíduos é o gestor da obra, os números aqui apresentados refletem, em sua maioria, apenas aquilo que foi abandonado em vias e logradouros públicos. Então, ali em 2017, a gente tinha 123.421 toneladas por dia. E em 2018, reduziu-se um pouco, né? 122.012 por dia. Pode passar. Agora é com a Ana. Bom, então, para a reciclagem desses RCDs é a possibilidade mais viável, né? E o primeiro passo, então, é a retirada dos componentes como ferro, madeira, plástico e papel, que eles são reciclados para outros fins. E também o que demanda uma cautela maior, que é o gesso, né? Que
também pode ter outra destinação. E após essa primeira separação, então eles são submetidos à britagem. E após a britagem, eles são separados conforme a sua granulometria. Então, eles são classificados de acordo com a resolução do CONAMA, no número 307, como classe A, que são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, como da construção, demolição, enfim, vários componentes. Como classe B, que são os resíduos recicláveis para outra destinação, como plástico, papel, papelão, como eu tinha falado antes. E os da classe C, que são os resíduos que não foram desenvolvidos tecnologias ou aplicações que sejam economicamente viáveis para reciclar ou recuperar. E o de classe D, que são os resíduos perigosos, como tintas, solventes, óleos, e aqueles que podem ser prejudiciais à saúde. Então, a NBR 10.004 também, ela faz a classificação que permite o uso dos resíduos da construção e demolição como um agregado. Após a etapa, então, de segregação, os quais eles devem ser da classe A. E também a resolução CONAMA 307, ela afirma que os planos de gerenciamento de resíduos da construção civil, eles devem atender às etapas de caracterização, que é onde o gerador deve identificar e quantificar os resíduos, a triagem, que ela deve ser feita preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade. O acondicionamento, que é onde o gerador deve garantir, então, o confinamento dos resíduos após a sua geração, até a etapa de transporte, onde assegura, em todos os casos, que seja possível a condição de reutilização ou de reciclagem. O transporte também, que deve ser realizado conforme as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas que são vigentes para o transporte desses resíduos. Então, a destinação, que ela deve ser prevista de acordo com o estabelecido na resolução 307. Então, o pavimento com o agregado reciclado. Então, segundo o Bernoussi, os agregados, eles são classificados em 3 grandes grupos, que é segundo a sua natureza, o tamanho e a distribuição dos grãos. E quanto à natureza, então, eles podem ser classificados como natural, que é quando são obtidos através dos processos de desmonte, escavações, ou drenagem, enfim, como os pedregulhos, as britas, os seixos, são agregados naturais. O artificial, então, são os processos industriais, ou argila expandida e calcinada. Na pavimentação, o agregado artificial, então, mais usado é o da escória de alto forno, que é proveniente do processo da produção do aço. E o reciclado são os agregados oriundos do reuso de diversos materiais. Então, essa execução das vias urbanas, ela demanda uma quantidade considerável de material. Uma estimativa breve, considerando uma estrutura típica de 7,5 metros de largura, onde é necessário um consumo de 2.250 metros cúbicos por quilômetro de material virgem para a execução de 30 centímetros de base de brita graduada compactada. Então, o emprego dos resíduos na execução de obras, ele depende também do volume ofertado. E, ao utilizar esse RCD, a camada de pavimentos, ele reduz gastos públicos com aterros e materiais de construções, e essa política de utilização em obras civis, ele propicia o aumento da vida útil dos aterros, que já estão em funcionamento, visto que os atuais, eles teriam aumentado sua capacidade para a inibição das descargas clandestinas ao longo das vias públicas, onde melhora o aspecto visual das cidades e acaba inibindo gastos adicionais para a remoção desse resíduo. Então, de acordo com as especificações do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte e do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem,
os agregados, eles então são analisados e, quando analisados, no caso, eles devem possuir características mínimas para que sejam aceitos como base ou subbase na pavimentação, que são, então, o tamanho e a graduação, que a distribuição granulométrica, ela assegura a estabilidade da camada do revestimento asfáltico por estar relacionado no entrosamento entre as partículas e o consequente atrito que gera entre elas. Essa análise de granulometria, ela, com lavagens, ela é mais eficiente, uma vez que ela vai garantir a limpeza do agregado e garante, então, que não tenha presença de materiais indesejados. Então, a resistência à abrasão, que segundo o Carneiro, o ensaio de abrasão de Los Angeles, ele tem como objetivo avaliar, então, o desgaste do material quando ele é submetido a uma ação de impacto e de atrito. A massa específica seca e a massa específica, massa específica seca, máxima e umidade ótima. Então, os ensaios realizados através de compactação, de acordo com a NBR 7182, eles revelam que é possível, então, correlacionar o teor de umidade e a massa específica seca do material. Então, essa relação ela é obtida se aumentar o teor de umidade do material para cada estado de compactação. E o índice de suporte Califórnia, que ele é realizado através da NBR 9895, onde pode, então, conhecer antecipadamente a ação que o material constitui de um pavimento submetido a um processo de saturação, conhecido, então, como CBR, que determina a deformabilidade e a resistência do material submetido à carga estática em condições saturadas. Então, para o dimensionamento dessa estrutura, atualmente a utilização dos agregados reciclados em pavimentação, segundo pesquisas que a gente buscou, tem como referência a Prefeitura Municipal de São Paulo, que ela orienta sobre dimensionamento e especificidades da execução do pavimento flexível para vias urbanas com tráfego leve e médio. E conforme uma pesquisa realizada para Passo Fundo, as diretrizes elas servem como embasamento para o município também, conforme os conhecimentos que já são aplicados nessa área no município. Por meio, então, do projeto PAC 2, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, eles obteram os dados sobre o ISP, que é o Índice de Suporte do Projeto do Subleito, captados por meio de propriedades como a plasticidade, limite de liquidez e granulometria do solo do subleito, e o valor N, que é o número de repetições do eixo padrão com 81 kN. Então, e esses parâmetros, eles foram obtidos, geométricos, no caso, foram obtidos pela adoção de um ISP de 8% para as vias que eram o objetivo do estudo, né? E, então, a metodologia, ela considera o ISP, número N, como um parâmetro indispensável para dimensionar as espessuras das camadas. Essa caracterização do tráfego no município, ela foi feita através da classificação das vias, utilizando esse número N, característico de 105 para tráfego leve e 106 para tráfego médio. E a partir desses parâmetros, o dimensionamento foram definidos em duas estruturas típicas, respectivamente para o tráfego leve e médio. Então, aqui a gente trouxe um esquema, que são para as camadas, né? Então, para o tráfego médio, a subbase com RCD, ela encontra-se com 26,4 centímetros. E já para pavimentos com tráfego leve, essa subbase fica em 12,5 centímetros. Então, conforme o que a gente foi apresentado, a gente concluiu que é necessário um gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil, de forma que ela siga as diretrizes das normas específicas para cada tipo de resíduo, para que haja a reciclagem e a reutilização correta. E o CONAMA tem um papel muito importante para que eles sejam gerenciados de forma correta, de acordo com a sua classificação e tal. E as cidades brasileiras ainda encontram muitas dificuldades em realizar um descarte correto dos resíduos e sua aplicação desses resíduos em pavimentos, especificamente
em vias de tráfego leve, ela se apresenta como uma alternativa vantajosa, sustentavelmente e economicamente. E a aplicabilidade da utilização desses agregados insere tanto na camada de base quanto de subbase, que ela deve ser estimulada por meio de planos de gerenciamento dos municípios, que é um método com menor custo de execução, além de abranger uma grande extensão do pavimento e uma alternativa da utilização do agregado reciclado. Ela apresenta uma boa condição técnica para que seja utilizado, então, nessas camadas. Então, que são as principais referências. E eu só queria comentar uma coisa antes, professor, que foi feito um estudo para avaliar a viabilidade econômica da produção do agregado reciclado no município de Passo Fundo, onde eles projetaram uma planta de uma unidade de reciclagem com uma capacidade de 112 toneladas por dia. Essa capacidade, então, ela foi definida em função da quantidade de resíduos gerados pelo município, que é de 103,33 toneladas por dia. Então, eles projetaram essa planta que atenderia esse processo de todo o resíduo gerado. Então, eles avaliaram, a área, a infraestrutura, os equipamentos necessários para a implantação, foram calculados os custos, as despesas do empreendimento, que seria para o agregado tipo bica corrida, que é mais utilizado para o uso da pavimentação. É essa que está aí. Como? É essa que está funcionando aí?